Hum, hum. Vamos falar de uma planta que, olha, talvez esteja aí no seu jardim agora mesmo. A azedinha. Ela é uma punk, sabe? Uma planta alimentícia não convencional. Super fácil de cuidar, sabor incrível. É um frescor quase cítrico, sabe? Aquela acidez vibrante que lembra limão, mas é diferente. É isso que é azedinha. Transforma uma saladinha sem graça, uma sopa, um molho em outra coisa. Bora ver como aproveitar essa maravilha direito. Antes de mais nada, a gente precisa resolver uma confusão que é super comum. Quando se fala em azedinha, pode ser que estejam falando de duas plantas bem diferentes. Tem a Rumex acetosa, que tem a folha mais larguinha, parece um espinafre, e tem a Oxalis acetosella, que é aquela com folhinha de trevo, sabe? A aparência é outra, mas o sabor azedinho e o mais importante, o segredo para consumir com segurança é o mesmo para as duas. Então, o que a gente vai ver hoje? Basicamente um guia completo da azedinha. Vamos passar por como cultivar, a hora certa de colher, o que fazer com ela na cozinha e, claro, a parte mais crucial, o balanço entre os benefícios, que são muitos, e os riscos. Tem que ficar de olho nisso. E o legal é que nem precisa ter um quintal gigante, nada disso. Um vasinho ali na janela, na varanda, já dá para ter azedinha fresca em casa e começar a brincar com esse sabor. Olha, é moleza de plantar. Pega o vaso, joga umas pedrinhas ou isopor no fundo, sabe, para a água não ficar parada. Aí põe um pouco de grama seca para a terra não vazar. Completa com uma terra boa, bem fofinha, faz um buraquinho, coloca a muda com cuidado e rega bem. Uma boa regada logo de cara. Para fechar, joga uma palhinha por cima. Isso ajuda a manter a terra úmida. Pronto, facinho, né? Tá? E para deixar a plantinha feliz? Ela gosta de sol, umas 4 horinhas por dia já tá ótimo. Não precisa torrar na sol o dia todo. E a rega é aquilo, terra úmida, mas sem afogar a coitada. E a notícia boa? Ela se espalha, que é uma beleza. Daqui a pouco, dá pra fazer mudinha pra todo mundo. Chegou a melhor hora, a colheita. E aqui tem uns truques, viu? O jeito e a hora de colher mudam tudo, tanto no sabor quanto para a saúde da própria planta. Então, anota aí. A folha passou de 10 centímetros, já pode colher. O melhor horário? De manhãzinha, que elas estão mais frescas. E o segredo é pegar sempre as folhas de fora, as mais novinhas. Elas são mais macias, mais gostosas. E ó, um ponto importantíssimo. Se a planta começou a dar flor, cuidado. As folhas mais velhas ficam mais fibrosas e acumulam mais de uma coisinha que a gente já vai falar sobre. É exatamente o que diz essa dica do viveiro sabor de fazenda. Quer dizer, pode usar sem medo. Quanto mais se colhe, mais a planta se renova e dá folha novinha e macia. É um ciclo bom para todo mundo. Folhinhas colhidas, frescas. Agora sim, a gente vai para a cozinha. E a azedinha é tipo um coringa, sabe? É impressionante como ela dá um tchan em pratos que a gente já conhece. Dá para jogar as folhas cruas na salada para dar aquela quebrada no sabor, sabe? Ficar refrescante. Se cozinhar, vira uma sopa cremosa maravilhosa ou então a base para o molho. Imagina um pesto de azedinha? Fica sensacional. Vai bem em suco verde também e até em chá. Mas ó, já vou adiantando de novo, no chá, com muita, mas muita moderação. Bom, agora a gente chegou no ponto central. Pensa na azedinha como uma super-heroína do jardim, cheia de nutrientes, cheia de poderes. Olha só que impressionante essa comparação. Dá uma olhada na vitamina C. A azedinha simplesmente tem quase o dobro do espinafre. E perto da alface, então, nem se fala. É uma bomba de vitamina C, um reforço e tanto para a imunidade. Tem vitamina A, ferro, potássio, ajuda a combater a inflamação, dá uma força na digestão e ainda por cima é diurética, ajudando a limpar o organismo. Com tanto benefício assim, parece perfeita, né? Ácido oxálico. É justamente o que dá o sabor azedinho que a gente gosta. Um pouquinho. Tudo bem. O problema é quando se exagera. Aí, esse ácido pode atrapalhar o corpo a absorver minerais e, pior, pode forçar demais os rins. E, gente, isso não é historinha pra assustar, é sério. Então tá, já vimos que ela é incrível, mas tem esse risco. E aí, como é que se faz para aproveitar só a parte boa? Simples, existe uma regra de ouro. Guarda esse número, 30 gramas por dia. Isso é o máximo recomendado de folhas frescas, ok? É tipo um punhado. O suficiente para temperar uma salada, dar um toque especial num prato, sem perigo nenhum. No fim das contas, a palavra-chave é uma só: moderação. A azedinha não é vilã, de jeito nenhum. É uma planta fantástica. Só precisa ser consumida com bom senso, com equilíbrio.
A azedinha é só a ponta do iceberg, né? O mundo das punks é gigante e cheio dessas surpresas. Então, a missão aqui é separar o joio do trigo, ou melhor, a azedinha da vinagreira. Já parou para pensar nisso? Uma única folhinha que, de um lado, dá uma força danada pro fígado e do outro é a protagonista de um prato que tem até fã-clube. Parece papo de vendedor, né? Mas pois é, essa é a história da azedinha e da vinagreira. A gente vai descobrir os superpoderes de cada uma, aprender como se prepara e, claro, falar dos cuidados necessários. Porque, né, nem tudo que é natural pode ser consumido sem moderação. Ok, primeiro de tudo a gente precisa resolver uma baita confusão. O nome azedinha pode se referir a duas plantas bem diferentes. E entender quem é o primeiro passo para a gente poder aproveitar o que cada uma tem de melhor. E tá aqui a solução do mistério. De um lado, a Rumex acetosa, que é a azedinha mais famosa lá fora, muito usada em salada e como remédio. Do outro lado, a Hibiscus sabdarifa, a nossa vinagreira, que lá no Maranhão o pessoal também chama de azedinha e que é a alma do arroz de cuchá. Duas plantas, um apelido. Agora que tá tudo claro, vamos focar nos poderes da primeira. Vamos focar agora na Rumex acetosa, a punk que está ganhando fama pelos seus benefícios para a saúde. E olha, ela é muito mais do que só uma folhinha azeda na salada, viu? E o primeiro superpoder já chega com tudo. Ela é uma grande amiga do fígado. Sabe por quê? A azedinha tem resveratrol, aquele mesmo antioxidante famoso do vinho tinto que ajuda a proteger as células do fígado. É como se ela desse um escudo para o nosso principal órgão de limpeza do corpo. E isso não é achismo não. Tem especialista confirmando. A nutricionista Vanderly Marchiori reforça que colocar um pouquinho de azedinha na rotina, seja na salada ou num suco, já pode fazer uma diferença enorme para a saúde do fígado. E os benefícios não param por aí não. O intestino também adora azedinha. As fibras dão aquele empurrãozinho para tudo funcionar direito, as propriedades anti-inflamatórias dão uma acalmada geral e a vitamina C ainda dá uma força para as bactérias boas. É um verdadeiro pacote de bem-estar para o sistema digestivo. Agora, olha que impressionante essa comparação. A quantidade de vitamina C na azedinha é 18 vezes maior que na alface. É muita coisa. E no ferro ela compete ali lado a lado com o famoso espinafre do Popeye. Isso só mostra como as punks são verdadeiros tesouros nutricionais. Bom, agora vamos dar uma pausa na ciência e mergulhar de cabeça na cultura e no sabor. Chegou a vez da outra azedinha, a grande estrela do Maranhão, a vinagreira, ou Hibiscus sabdarifa. E ela já chega mostrando serviço. Um estudo lá da Universidade Federal do Maranhão descobriu que só 100 gramas de vinagreira já fornecem mais da metade do ferro que um adulto precisa por dia. Isso é uma notícia fantástica, principalmente para combater a anemia. Mas a vinagreira vai muito além da nutrição, sabe? Ela é um ingrediente que carrega história, carrega identidade, afeto. Falar de vinagreira é falar do Maranhão, é falar de tradição e, claro, de um prato que é um patrimônio nacional. Então, chegou a hora boa. Bora botar a mão na massa. Ou melhor, na folha. Vamos aprender a fazer o prato que deixou a vinagreira famosa no Brasil inteiro. Anota aí os protagonistas do nosso prato. Seguindo a receita mais tradicional. A vinagreira, claro, é a estrela. O camarão seco traz aquele sabor de mar. E os temperos dão o toque final. Pode parecer muita coisa, mas o processo é bem mais simples do que se imagina. O passo a passo é basicamente esse aqui. O grande segredo, o pulo do gato, está em duas coisas. Primeiro, esse choque térmico, que para o cozimento e mantém a folha bem verdinha. E segundo, o jeito de amassar a vinagreira para criar a pasta, que é o cuchá propriamente dito. O resto é aquela mágica do refogado que todo mundo já conhece e ama. E essa frase resume tudo, né? A cozinha é viva. Essa receita é tradicional, mas nada impede de colocar um leite de coco, um azeite de dendê, como muita gente faz. Cozinha é um lugar para a gente ser criativo. Mas, como em tudo na vida, o segredo é o equilíbrio. Isso vale para a saúde também. Tanto a azedinha quanto a vinagreira, apesar de serem maravilhosas, têm uma substância que precisa de um pouquinho de atenção. O nome dele é ácido oxálico. Ele está em um monte de alimento super saudável, tipo espinafre, beterraba. O problema não é ele, é o excesso. Quando a gente come demais, ele pode meio que roubar o cálcio do nosso corpo e formar uns cristalzinhos que podem dar trabalho para sair. Então, o ponto crucial é esse: moderação. Principalmente para quem já tem alguma tendência a problemas nos rins ou inflamações. A recomendação geral é não passar de um punhado de folhas frescas por dia, mais ou menos umas 30 gramas. Chegando ao final da nossa conversa, fica uma lição bem clara sobre essas duas plantas fantásticas.
A grande lição que a azedinha e a vinagreira ensinam é a do equilíbrio. Elas são a prova de que a natureza oferece verdadeiros tesouros para a nossa saúde e para o nosso prato. O nosso papel é só saber usar com sabedoria.